Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos aqui nesta oportunidade trazer ao teu conhecimento mais uma lição da escola bíblica dominical, não é? Muitas igrejas evangélicas utilizam o domingo para aprender de forma sistemática, de forma metódica e de forma mais detalhada a palavra de Deus. Mas utilizando as redes sociais, os meios de comunicação pela internet, nós podemos aqui aprender em qualquer dia, qualquer momento que nós temos aí um tempo, alguns minutos para reflexão e aprender aqui as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas através do aprendizado da sua palavra, e consequentemente o exercício dela nos levará a ser grandemente também abençoados por Deus. Nós vamos falar nesta quarta lição, deixa eu te mostrar aqui, a quarta lição da escola bíblica do segundo trimestre, revista da CPAD. Se você não tem condições ou ainda não tem este artigo, não se preocupe, você encontra a leitura bíblica em Gênesis capítulo 26, uma leitura corrida do verso 12 até o verso 25, é o texto de apreço para esta aula da escola bíblica, né? Nós vemos que texto áureo Gênesis capítulo 17, verso 19, dá introdução aqui ao nosso comentário, porque no capítulo 17 e verso 19 de Gênesis, Deus aparece a Abraão e faz a ele promessas, e uma das promessas seria aqui o nascimento de um filho, Saraí, e Abraão no seu intento, no seu interior, com certeza também ri, mas não um riso de deboche, ri no sentido de visualizar de forma humana o impossível, ou seja, ele não teria condições, nem ele, nem Sara, de gerarem um filho. Então Deus já diz a ele que chamaria-se Isaac, que significa sorriso, alegria, né? O impossível acontecendo na vida de um homem de fé. Interessante que quando eu e você exercitamos a fé e cremos, a Bíblia também diz no Salmo 37, verso 4 e 5, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quer um milagre? Olha aí a dica para a tua vida. Vamos lá. Isaac, verdade prática, segundo o filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade, submissão a Deus e a seus pais. Não, 3 pontos aqui importantes, né? Humildade, submissão a Deus e a seus pais. Vamos lá. Quando nós observamos então um cenário na vida de Isaac, que cenário é esse? A pré-adolescência, a juventude, né? E ali logo a adolescência de Isaac. A Bíblia, ela não é tão clara e nem tão ampla em riquezas de comentários históricos sobre o perfil de Isaac. Mas nós observamos que, pelo fato da Bíblia ocultar muitas das vezes esses princípios, não significa dizer que Abraão não fora um pai que tivesse o cuidado de transmitir, de ensinar, de colocar ou inculcar as verdades da palavra de Deus ao coração e à mente do seu filho chamado Isaac. Nós vemos que Abraão, como um servo de Deus que recebeu elogios a ponto de Deus chamá-lo de amigo, isso indica que Abraão exercitava as suas responsabilidades no lar e ensinava a criança no caminho em que se deve andar, ok? Cumprir as nossas responsabilidades é o primeiro passo para que nós possamos amanhã alcançar as bênçãos de Deus das nossas vidas. Mas nós vemos uma experiência muito linda em Gênesis 22, capítulo de número 2, quando na sua juventude, pré-adolescência ali, nesse período da vida de Isaac, Deus chamando Abraão a uma prova de fogo e dizendo: Abraão, leva o teu filho ao monte que eu te mostrar, e lá você vai ofertar ele em sacrifício para mim, né? Observamos aqui uma prova de fogo. Então, uma experiência muito linda na vida de Isaac, que aqui ele tipifica, ele aponta para o sacrifício de Cristo Jesus. E
na provisão de Deus. Todos nós sabemos que em Gênesis capítulo 22, a seguir a provisão de Deus, quando Abraão pela fé levanta o cutelo e vai sacrificar o seu filho Isaque, Deus, aleluia, ordena do céu a voz de um anjo bradando que ele não deveria cumprir tal ato, haja visto que Deus havia visto a fidelidade e então, poupando a vida de Isaque e provendo um cordeiro, justamente uma palavra profética, o Cristo vivo, que na plenitude dos tempos iria morrer, entregar a sua vida na cruz do Calvário. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Quando nós observamos então, dentro do livro de Gênesis, capítulo 26, verso 12 até o verso 25, Abraão conclui a sua peregrinação sobre a face desta terra. Há uma reunião entre os filhos, haja visto que Isaque era o filho da promessa, mas Abraão, ele se deixou levar por conselhos da sua esposa, da sua mulher Sara, em um determinado momento, e se relacionou com Agar, foi o primeiro filho, Ismael. Logo nós entendemos no segundo ponto desta revista, que por nós, muitas das vezes, não ouvirmos ou não buscarmos a orientação da palavra, da voz do Espírito Santo nas nossas vidas e tomarmos ações por conselhos humanos ou pela carne, seja por uma esposa, por alguém da família, por um amigo, etc., nós corremos um sério risco de pagar um alto preço. Mas isto não significa, assim como na vida de Abraão, que Deus não irá cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Simplesmente nós vamos passar ou pagar um preço, uma aflição, como foi a aflição de Abraão a ter que despedir Agar e Ismael, E ali nós vemos um outro cenário na vida de Ismael e de Agar, mas Deus, pela bondade e misericórdia, fez de Ismael uma grande nação. Puxando aqui então para a vida de Isaque, nós entendemos que Abraão cumpre o seu chamado, a sua peregrinação sobre essa terra, morre e há uma reunião, um sepultamento. Logo nós observamos aqui um perfil de um caráter que agrade a Deus. Quando Deus retira de nós um ente querido, ou um apoio terreno, podemos chamar assim, nós muitas das vezes corremos o risco de ficar um pouco atordoados, desesperados, porque nós confiamos em pessoas, na família, em alguns amigos, no emprego, na sociedade, nos relacionamentos, nos clubes que nós frequentamos, e quando isso nos é tirado, aí vem a prova da nossa verdadeira fé em Deus, aquela fé viva, que nós devemos ter a convicção que se Deus, melhor dizendo, retirar algo das nossas vidas, nós devemos continuar firmes na obediência à sua palavra. Assim Isaque ficou firme. Deus lhe disse, olha, não desça ao Egito. Um momento de desespero na vida humana, ou na vida de alguém, ou da igreja, quando nós passamos por alguma prova de fogo, algum apoio terreno é retirado das nossas vidas, nós aparentamos estar sozinhos e desesperados, corremos um risco de logo abraçar o mundo, abraçar o pecado, para se satisfazer ou para sentir algum tipo de apoio. Não, a obediência aqui mostra um caráter que muitas das vezes em momentos de dificuldades, momentos em que o seu pai fora sepultado, em momentos que ele não tinha mais os conselhos do seu pai, não tinha mais o apoio, o local para se reclinar a cabeça e para poder ele ter a confiança de um homem, onde ele poderia ter a tranquilidade, ele não tinha mais, mas ele obedeceu à voz de Deus. Que assim nós possamos fazer, obedecer à voz de Deus, sair muitas das vezes de debaixo de apoios terrenos, apoios humanos. E nesse momento nós vemos a obediência. Ele não vai ao Egito. O Egito aqui aponta, significa para o mundo, significa para os prazeres do mundo, para os apoios mundanos. Não, vivamos uma vida pautada na palavra, seja na bênção, seja na prova, seja no vale, seja na bonança, seja nos momentos bons e nos momentos ruins. A obediência à palavra de Deus. Logo, em seguida, nós também observamos um desvio de conduta, Nós vemos que as pessoas, o rei ali daquela região aonde Isaque estava, via as suas brincadeiras, a sua forma, o seu amor para com Rebeca, e ele intenta a mentira, a não pronunciar as verdades, mas logo é descoberto esta farsa. Nós vemos, amados, aqui a Bíblia narrando muitas das vezes as falhas de comportamento das nossas vidas, mas nem por isso
Deus irá deixar de cumprir as suas promessas em nossas vidas se nós formos humildes e reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade e nos sujeitarmos ao molde da palavra de Deus. Logo aqui nós vemos as imperfeições. Deus não chama homens perfeitos, Deus não chama homens gabaritados e Deus não chama homens 100% perfeitos. Não existe homens ou mulheres 100% perfeitos. Existe aqueles que falham, que deixam muitas das vezes a desejar, mas Deus molda. Com o passar do tempo nós vemos aqui que o reconhecimento, a humildade, a obediência de Isaac leva Deus a cumprir as promessas feitas a Abraão e também feitas a Isaac. Quando nós vemos a perseverança e a insistência nos caminhos de Deus e na obediência, a terra que Isaac lavra, que Isaac cultiva, produz de maneira exuberante, né? Lindo aqui a prosperidade, e assim Deus tem para mim e para a tua vida. Quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, temos uma vida em retidão, em santidade, uma vida amorosa ao próximo, a Deus, uma vida em recusa do pecado, uma vida em louvor, em adoração. Isto logo nos remete a um subtítulo aqui, nos remete aqui a um slogan, né? Altar consertado, altar arrumado, altar na posição, vida na brecha, vida na posição adequada. Isto Isaac estava fazendo. Então Deus prosperou. Assim Deus irá prosperar a minha e a tua vida. Assim Deus irá prosperar a minha e a tua família. Partindo aqui, quando ele então intenta, né, com brio e com caráter, cavar os poços que os filisteus haviam tampado quando a morte do seu pai Abraão. Ele não vai inovar. Nós vemos igrejas hoje que estão buscando inovação. Nós vemos ministérios hoje que estão buscando novas formas de fazer a obra de Deus. Ei, você deve entender que nós não devemos inovar. A sabedoria para trazer novas coisas é muito lindo, muito bonito, e é bíblico o desenvolvimento e a evolução humana, mas não inovar no sentido de deixar as verdades da doutrina da palavra de Deus de lado. Muitas pessoas estão inovando e tirando a doutrina da palavra de Deus. Amor ao próximo, amor às pessoas, amor ágape, amor incondicional, recusa da prostituição, do adultério, da lascívia, né? Salmo 1, bem-aventurado o varão, mulher ou homem, que não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, e não dá ouvido muitas das vezes a conselho de pessoas pecadoras que não estão nem aí, né? A roda do escarnecedor, né? Pessoas que têm a primazia, cuidado com o que pronuncia com a sua palavra, com a sua boca e assim por diante. Isto é doutrina bíblica, comunhão com o seu próximo, comunhão com os irmãos na igreja, participação no corpo e no sangue, que é a Santa Ceia, louvor, adoração, né? Ter postura nas provações, sem murmurar. Nós executando a doutrina com amor, com alegria, Deus é fiel, né? Então aqui Isaac, quando ele vai tirar os entulhos dos poços que os filisteus outrora taparam com a morte do seu pai, ele mostra que não estava inovando, mas estava buscando os princípios, né? E quando ele persevera no primeiro, há um levante, mas ele não vai para a briga, antes ele insiste em cavar o segundo poço. Também há uma contenda, uma discussão. Ele não vai ali para o debate de palavras, ele persevera. E no terceiro poço que ele cava, nós vemos ali, né, que há um poço de águas vivas. Aqui é uma palavra profética de águas vivas, falando sobre a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o renovo, a alegria. E assim aquele rei que estava ali com intento invejoso, os povos com intentos de inveja sobre Isaac, eles veem a bênção de Deus de tamanha forma sobre a vida de Isaac, que eles fazem então um pacto de aliança, né? Eles fazem um pacto ali de uma vizinhança amigável, e Deus
honra a vida de Isaac sobre esta terra. Isaac que se casou com uma mulher chamada Rebeca, e o seu sentido, o seu significado é muito interessante. É uma mulher que une, uma mulher que tem uma contemplação entre práticas de boas obras e arte e beleza, ou seja, era uma mulher bela, mas também uma mulher que buscava a união. Uma pena que lá à frente nós vemos um desvio de comportamento, quando ela então trai Isaac no final da sua carreira, ajudando Jacó, um dos seus filhos, a usurpar a bênção que outrora era para o primogênito Esaú. Nós não precisamos da ajuda de Deus. Quando Deus tem uma promessa na vida de Jacó, não era necessário então ela fazer todo aquele projeto de enganação para trair a confiança, trair ali a seu esposo Isaac. Mas Deus, pela bondade e misericórdia, trabalha no caráter, molda a vida de Jacó, seu filho. Então lá na frente nós vemos as bênçãos de Deus sobre a vida de Jacó. Pagou um alto preço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Logo, logo, a próxima videoaula, Escola Bíblica Dominical. Amém.